Quero conversar com vocês hoje sobre uma controvérsia científica, a controvérsia sobre a interpretação da física quântica. E a controvérsia que eu quero falar hoje, quero comentar com vocês, é uma controvérsia sobre uma teoria da física que é uma teoria fundamental no século XX. Eu diria que a física, no século XX, ela tem dois grandes pontos de apoio, a teoria quântica e a teoria da relatividade, particularmente a relatividade geral. Então, a nossa controvérsia é sobre a interpretação de uma dessas teorias. Então, eu preciso primeiro falar um pouco da teoria quântica. A teoria quântica é uma das duas teorias fundamentais na física do século XX. É ela e a relatividade geral. Elas são os dois pilares da ciência física. A teoria quântica ela tem seus primórdios em 1900, 1905, os trabalhos do Planck, os trabalhos do Einstein, em 1913, os trabalhos do Niels Bohr. Na altura de 1925 para 1927, nós temos então o que nós chamamos de teoria quântica. Formalismos matemáticos distintos, mas equivalentes entre si, uma interpretação para esse formalismo matemático, e, desde então, a teoria quântica tem tido uma história de sucesso, tanto na precisão das suas previsões, tanto das precisões das suas aplicações. Ela, inicialmente, é uma teoria voltada para explicar a estrutura atômica, mas ela rapidamente é expandida para explicar moléculas, é estendida para explicação de metais, líquidos, de certa maneira que hoje os físicos pensam que a teoria quântica é uma das bases para a explicação da física em larga escala. Essa convicção é tão generalizada que, na formação de um físico, se existe algo que seja absolutamente imprescindível, é a formação em teoria quântica. Eu falei dos dois pilares, quântica e relatividade geral, que também é toda uma história de sucesso, mas, no limite, você pode ser um físico sem uma formação sólida em relatividade geral, mas dificilmente vai ser um físico sem uma formação sólida em teoria quântica. Então, isso é a teoria quântica, do ponto de vista científico. Do ponto de vista das aplicações tecnológicas, aí, então, o sucesso tem sido imenso. Se você pensa no transistor, que permitiu a miniaturização da eletrônica, nos dando hoje toda essa parafernália de objetos eletrônicos que permitem as telecomunicações, objetos pequenos, né? Tudo isso, a base vem do transistor, atualmente o chip integrado, né? A teoria quântica também nos forneceu o laser, em 1960, 61. Então, do ponto de vista das aplicações tecnológicas, também a teoria quântica tem uma história de largo sucesso. Nos dias atuais, a teoria quântica nos promete revolucionar a computação, prometendo computadores mais velozes, mais potentes e métodos de criptografia impossíveis de serem quebrados. Essa é a promessa da criptografia quântica. Então, essa é a história da teoria quântica. A curiosidade, para nós compreendermos o funcionamento da ciência, é que, desde a sua origem, desde 1925, 1927, a teoria quântica ela convive em uma situação em que os físicos têm uma grande concordância quanto à maneira de usar a teoria quântica, a maneira de fazer as contas, os cálculos, mas eles têm uma profunda divergência quanto à interpretação da teoria quântica, quanto à correlação entre certos aspectos da estrutura matemática da teoria e aspectos da realidade física, o mundo dos átomos, das moléculas e da radiação. Então, é essa controvérsia que é tão antiga quanto a própria teoria quântica. Portanto, a teoria quântica ela está indo para o seu centenário, 2025. Os físicos estão se mobilizando para comemorar essa data em larga escala. Afinal de contas, é uma teoria com essa importância para a física, não é? Mas a controvérsia sobre a interpretação da teoria quântica tem a mesma idade.
Essa controvérsia tem muitas curiosidades. Eu tenho um livro escrito chamado Os Dissidentes Quânticos, está publicado pela Springer em 2015, The Quantum Dissidents, que é exatamente uma espécie de biografia coletiva dos físicos que têm participado dessa controvérsia, desse debate. E os temas em debate são muitos, mas são sempre temas que mesclam problemas conceituais na própria teoria quântica, nos seus fundamentos, com problemas que são, em última instância, de natureza filosófica. Então, problemas do seguinte tipo: a quebra do determinismo introduzida pela teoria quântica e a substituição por uma descrição probabilística, isso é algo irreversível, inevitável, ou se pode modificar a teoria quântica introduzindo variáveis adicionais para recuperar essa forma de determinismo. Um outro tipo de debate. Compreendemos hoje que dois sistemas quânticos que interagiram, quando eles se separam, eles continuam conectados por conexões mais fortes do que aquelas conexões que nós conhecemos na física clássica. Essas conexões é o que nós chamamos de emaranhamento quântico. Essa conexão sugere uma espécie de uma conectividade no mundo microscópico muito mais forte do que a que usualmente a gente poderia imaginar. De novo, isso é uma característica inevitável da realidade e das teorias físicas e das futuras teorias físicas, ou isso é algo que pode ser remediado? Em cada um desses debates, desses temas, você tem temas científicos, conceituais, como eu me referi, mas você tem também temas filosóficos subjacentes: determinismo, probabilidade, descrição probabilística, papel do acaso, papel da necessidade, o papel do realismo, o papel da separabilidade ou interconectividade entre fenômenos. Então, isso é que é a controvérsia sobre a interpretação dos quanta. Mas eu não posso encerrar aqui a minha apresentação do tema sem dizer que essa controvérsia tem uma particularidade que é fenomenal. Ela é longa, 100 anos, ela continua, ela é uma controvérsia em aberto. Nós não conseguimos estimar qual será o desfecho da controvérsia. Entretanto, a controvérsia já trouxe para a física resultados fenomenais pelas investigações teóricas e experimentais que a controvérsia, que o debate estimulou. Então, em síntese, nós temos dois fenômenos quânticos fundamentais: o emaranhamento e a descoerência, que foram produzidos no âmbito, no contexto da controvérsia sobre os quanta. Num certo sentido, eles foram produzidos, essa é a curiosidade, num contexto em que muitos dos físicos que participaram dessa controvérsia, como John Bell, como Tony Leggett, esses físicos desconfiavam da solidez da teoria quântica. E o trabalho desses físicos, desconfiavam da solidez, desconfiavam do bom fundamento da teoria quântica. Reconheciam a capacidade da teoria quântica para fazer cálculos, para fazer previsões, mas esses físicos desconfiavam do bom fundamento. E, em verdade, esses físicos, portanto, submetendo a teoria quântica a um exame crítico rigoroso, com uma certa motivação de buscar evidenciar problemas nos fundamentos da teoria quântica, esses físicos contribuíram para corroborar a força da teoria quântica. Então, é um resultado, no caso desses dois fenômenos, que é muito interessante, porque não foi bem o resultado esperado pelos físicos que eram críticos dos fundamentos da mecânica quântica. Esse cenário continuará assim, sempre com a corroboração da mecânica quântica? Não sabemos. É o futuro que dirá. Não deixa de ser uma coisa fascinante para os físicos que vivem no século XX, eles viverem sabendo que a controvérsia sobre o bom fundamento da melhor das teorias físicas é uma controvérsia da qual nós não sabemos o desfecho, nós não sabemos o final. É como se você estivesse assistindo um filme e você não sabe o filme. Para os historiadores da ciência, como é o meu caso, eu diria que é um objeto de estudo, tem sido um objeto de estudo
eu sou suspeito para dizer, mas eu diria fascinante, porque usualmente os historiadores da ciência lidam com controvérsias no passado. O Bruno Latour tem a expressão que ele fala: é preciso abrir a caixa de Pandora. Abrir a caixa de Pandora significa abrir as controvérsias científicas no passado. No caso da controvérsia dos quantas, a gente não precisa abrir a caixa de Pandora. Ela está aberta aos nossos olhos. Então, eu sou verdadeiramente fascinado pela história da controvérsia dos quanta, e eu acho que é parte da cultura científica do nosso tempo, essa controvérsia sobre a teoria quântica, sobre o fundamento e as interpretações da teoria quântica. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.